Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos, Senhor, em favor do teu servo, que nos trará a palavra agora. Usa-o, Senhor Deus amado, como um atalaia, Senhor. Espírito Santo, inspira ele, Senhor, a trazer para a memória dele tudo aquilo que ele meditou, estudou. E que essa palavra venha nos renovar. Assim eu creio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Irmãos, tem mais alguém passando por lutas ou tribulações além de mim? Fala misericórdia. Mas está tudo dentro da normalidade. Isso faz parte da vida de um cristão. No mundo tereis aflições. Eu coloquei o título, o que fazer quando não tem jeito? Poderia ser, no mundo tereis aflições. Mas nós temos um Deus que zela por nós. Um Deus que cuida da nossa vida. Quem for achando vai se colocando de pé. Nós vamos em reverência à palavra do Senhor. Façamos a leitura todos juntos. E Deus certamente, irmãos, Ele tem uma palavra para nós. Ao meu e ao seu coração. Eu coloquei aqui a partir do verso 5. Mas eu vou começar a partir do verso 1. Esther, capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco em cinzas. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros e pelo extermínio dos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita e lhe suplicara em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e lhe suplicasse na sua presença pelo seu povo. Amém? Até aqui a igreja pode se assentar. Irmãos, assim que o Senhor, o pastor Jaime, fez o convite para estar ministrando a palavra, então, nós fomos ler, nós fomos meditar, e o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. E eu posso, no nome de Jesus, garantir, ainda não é o fim. Quem sabe você recebeu uma palavra, uma situação que alguém disse, acabou. No nome de Jesus eu posso dizer, é agora que vai começar. Irmãos, o mundo, as pessoas, um médico, alguém pode dizer, não tem mais jeito, mas a Deus tudo é possível, e tudo é possível ao que crê. Irmãos, antes de entrar na mensagem, vamos recapitular aqui um pouco da história, e entender aonde aconteceu, por que aconteceu, em que tempo que aconteceu esse relato bíblico. Então nós sabemos, para quem não conhece a história, que os israelitas, eles foram escravizados na Babilônia. Deus profetizou através de Jeremias que isso aconteceria. Depois profetizou também que eles seriam libertos através de um homem chamado Ciro, que era um general persa. E assim aconteceu. E no ano de 539, então Ciro toma a Babilônia. Na verdade houve uma junção dos medos e dos persas. Ficou conhecido mais como o Império Persa. Então eles tomaram a Babilônia cai, deixa de existir. E esse homem então usado por Deus, general Ciro, ele dá um decreto que os judeus deveriam voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, que era a casa de Deus. Em 538 a.C., um homem chamado Jesua, que era um sacerdote, mais um outro homem chamado Zorobabel, eles lideram um grupo de mais de 50 mil judeus para voltarem para Jerusalém para reconstruir o templo.
Só que não voltaram todos os judeus ainda. Depois, em 548 a.C., vai mais um grupo de judeus, um grupo menor, junto com Esdras. Depois, em 444, aí vai o restante junto com Neemias. Bom, segundo os escritores, entre o livro 6 e 7 de Esther, há um espaço de 60 anos. E é justamente neste espaço em que acontece essa passagem bíblica da passagem de Esther. Então, os judeus voltaram, a maioria voltou para Jerusalém, mas ainda havia judeu espalhado, porque Deus falou com Abraão: Abraão, a tua semente vai ser grande na terra, e ela vai se multiplicar. E aonde se agrupava o israelita, o negócio proliferava com muita agilidade, com muita rapidez. Aconteceu assim no Egito, e agora acontece na Babilônia e Pérsia. Então muitos judeus foram embora para Jerusalém, mas ficaram judeus espalhados. E esse homem, esse rei citado aqui no livro de Esther, é Assuero, que era um título. Esse homem, ele está governando o Império Persa, eram 127 províncias. Essas províncias não é como hoje, que são nações que são muito povoadas, né? O povo de antigamente, o número era reduzido, mas eram 127 províncias que pegava toda a Ásia, Ásia Menor, a parte da África ali. E esse homem governava. E o governo persa, ele foi muito bem sucedido na questão política, econômica, e foi um império que ele prosperou muito, cresceu muito, se tornou muito forte. E esse homem, Assuero, então ele tomou uma decisão, ele dá uma festa de 180 dias, para mostrar a sua glória. Eu não sei porquê, mas o homem gosta de se promover, né? O ser humano gosta de se promover, massagear o próprio ego, ainda mais com os reis das antiguidades, eles se achavam deuses, e com esse homem não foi diferente. Então ele quer mostrar todo o seu poder econômico, político, bélico, e ele chama os governadores de todas as províncias, os príncipes, e dá essa festa de 6 meses. Quando termina a festa, ele dá uma festa de 7 dias. E na festa de 7 dias, aí ele convida os que estão ao redor do palácio, os que estão na província de Suzã, que era a capital da Pérsia, e ele convida um monte de gente para participar desse banquete, dessa festa. E aí no 7º dia, ele chama a esposa dele, a rainha Vasti. Então a rainha Vasti é convidada para entrar na presença dele, porque ele queria mostrar a sua beleza, a beleza da sua esposa, e ela não vai, ela se nega. Aí aplaca-se uma fúria no coração desse homem, e ele então a destituiu. Ele não quis mais ela como esposa, não quis mais como rainha de um império. Então abre-se um concurso para ter uma eleição de uma nova rainha, de uma nova esposa. Irmãos, eu vejo aqui, Esther, o nome dela era Hadassa, em hebraico. Hadassa quer dizer, era o nome de uma planta murta, chamada murta. A murta é uma planta que ela exala um perfume. E essa menina, ela carregava esse nome, é uma pessoa que exala perfume, alegria. Só que essa menina, ela não tinha motivos para exalar isso, porque ela era órfã de pai e mãe. Você ser órfão de pai e mãe nos dias de hoje não é boa coisa. Naquele período era pior ainda. Ser órfão de pai, ser órfão de mãe, ou ser viúva era terrível. Por quê? Porque a sociedade desprezava. Por isso Deus mandou Moisés: coloca aí na lei que vocês são obrigados a amparar os órfãos e as viúvas, porque eles eram desamparados. Irmãos, aqui, a palavra do Senhor me remete no Salmos 24:10, o salmista dizendo: porém, todavia, se o meu pai ou minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. E essa menina, ela foi acolhida pelo primo chamado Mardoqueu. Mardoqueu quer dizer homem pequeno. Então aquele homem adota ela. Então Mardoqueu é primo drástico. O primo adotou ela e cuidou. Sabe o que é isso, irmãos? É providência de Deus. Se não veio socorro de um lado, não tem pai nem mãe, mas tem um primo que pode cuidar. E esse primo adotou essa menina e criou. E agora chega nesse momento que ele olha para Esther, que o nome Esther é um nome persa. E Esther quer dizer estrela ou aquela que brilha. Quem sabe essa menina poderia olhar para ela e falava: eu ser esposa do rei de um império é muito para mim. Quem sabe essa menina olhar para a sua situação e falar: eu, miserável desse jeito, órfão de pai e mãe, eu me candidatar a ser uma rainha? Vai, Esther. E o primo incentivou e ela foi. Irmãos, eu vejo na vida dessa mulher Vasti, a rainha destituída, eu vejo a igreja do Velho Testamento. Na vida de Esther, eu vejo a igreja do Novo Testamento. Esse rei, o rei Assuero, não o homem, mas o título rei,
eu vejo ele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na pessoa de Mardoqueu, eu não vejo o Espírito Santo, mas eu vejo comportamentos do Espírito Santo na vida desse homem chamado Mardoqueu. Primeiro comportamento, a Bíblia vai nos dizer em Romanos 8, que nós fomos adotados pelo Espírito Santo. Irmãos, nós éramos essa Esther, sem pai nem mãe, sem eira nem beira. E vem o Espírito Santo e nos adota. A partir do momento que nós fomos adotados, irmãos, agora nós somos filhos. E se somos filhos, nós somos herdeiros. Nós temos uma promessa sobre a nossa vida. Quando o Senhor redigiu, falou, esse sangue é o sangue da nova aliança, é o Novo Testamento. E nesse Novo Testamento está o meu nome e o seu. Porque nós somos adotados e cuidados pelo Espírito Santo de Deus, com todo o zelo do mundo. E aí essa menina então vai, e ela vai, se prepara, ela é adornada, preparada, e ela vai ao encontro do rei. E quando o rei olha para a moça, ele se apaixona e fala, é você que vai ser a minha esposa. E pega a Esther, agora sim, aquela que brilha, aquela que não tinha motivo para ser feliz, para exalar perfume, agora ela está no mais alto e sublime trono na questão humana. E agora ela está num alto retiro, ela está num alto posto, que talvez pessoas pudessem olhar para ela e dizer, não dá, você não, coitada. Irmãos, não desacredite do nosso Deus, o que Ele é capaz de fazer. Pois a Bíblia diz que Ele tira dos monturos e faz se assentar no meio dos príncipes. Ele chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele chama as fracas e confunde as fortes. Ele pega o desprezível, aquele que não é, e faz com que seja, para confundir aquilo que acha que é. Esse é o nosso Deus, irmãos. Para Ele não existe limite, a Ele tudo é possível. De repente pode chegar nesse momento, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que a Ele tudo é possível. E para Ele tem jeito sim. O médico, irmãos, ele pode dar a sentença. A ciência dá o direito a ele porque ele estudou. O advogado pode dar a sentença. O juiz, seja lá quem for, a autoridade suprema dessa terra. Mas há um Deus supremo que a última palavra é dele. Enquanto ele não disser, o homem pode falar o que ele quiser. Até o nosso Deus dá a última palavra. E quando ele dá a palavra, irmãos, quando ele dá a palavra, acabou. Ele deu, está dado. Lembra da passagem do barco dos apóstolos lá no mar da Galileia, que vem aquela tempestade, quando ele se levanta, ele diz, vento, aquieta-te, mar, cala-te. Irmãos, quando ele dá a palavra, até a natureza obedece. A palavra dele é maior, é a palavra dele que vale na minha vida. Irmãos, nós estamos debaixo de palavras que o Senhor deu sobre a nossa vida. Não atemorize o coração, ainda não é o fim. E aqui, irmãos, esse relato bíblico que nós lemos, Mardoqueu, ele rasga as vestes, vai para o meio da praça e começa a lamentar, e alguém fala para Esther, olha, o teu primo endoidou, ele tirou a roupa lá, o que está acontecendo? E aí ele pega e manda o recado. Eles não falavam face a face, mas tinha o porta-voz. Então o porta-voz fala, ele disse que foi dado um decreto para matar todos os judeus de todas as províncias. O que é? Busca aí. Ela estava do lado do rei, mas ela não tinha visto ainda, ela não sabia do decreto. E esse decreto foi dado, irmãos. Aqui aparece um homem chamado Amã, e nesse homem eu vejo o maligno. Quer conhecer o homem? Dá poder para ele. E o rei Assuero resolveu engrandecer esse Amã. Elevou ele era um príncipe ali naquele império. E quando colocou ele acima dos outros, aí o homem se inflou, aí encheu o ego. E aí foi até dado uma palavra que as pessoas deveriam reverenciá-lo. E aí onde esse homem passava, pessoas tinham que se curvar diante dele. Só que havia um homem chamado Mardoqueu, um servo de Deus, um homem que conhecia a palavra. E Amã passa na frente dele e ele não se curva. E quando ele não se curva, aquele homem olha para Mardoqueu e ele range os dentes de raiva. Porque a Bíblia diz, o nome dele, homem de pequena estatura. Por que esse homenzinho tem tamanha petulância de não se curvar diante de mim? E aí vem a armadilha do maligno. Então, irmãos, esse homem, ele trama contra os judeus. Ele prepara uma armadilha. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos, a luz não tem comunhão com as trevas. Aonde eu estiver, aonde você estiver, pode ter certeza que vai ter levante. São pessoas conspirando contra a nossa vida, preparando laços, preparando armadilhas, preparando dificuldades. Por quê, irmãos? Porque um servo de Deus, aquele que brilha, aquela que brilha, a igreja, brilha e incomoda e muito. Você pode ter certeza, por onde você passar, vai ter alguém rangendo os dentes. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando que ele possa tragar. Mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Você já viu o rugido de um leão?
Você imagina o rugido do leão da tribo de Judá, quando ele... O inferno estremece. E ele está, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Então o Senhor está nos guardando. É claro, irmãos, que a nossa natureza humana, na hora da dificuldade, na hora da luta, é claro, irmãos, que a gente vem o medo, vem o pânico, vem o pavor. A gente não consegue se livrar dessa natureza humana. E vem o medo, é normal isso acontecer. Mas tem um Deus cuidando de nós. E o que esse homem faz então, esse Amã? Ele chega para o rei e fala: rei, ó, tem um povo aí, que esse povo ele pode dar problema para nós, tá? É um povo que não segue a nossa cultura, não segue os nossos costumes, não segue a nossa crença. Então esse povo, eu sugiro destruir esse povo, e tudo que a gente pegar deles, a gente paga para as pessoas das províncias que vão matar esses judeus, e o que uma parte disso eu vou trazer para o teu tesouro, e você vai enriquecer mais ainda. O rei falou: fechou, está feito. Ele vai lá com o anel dele, carimba. Então o selo de um decreto era dado pelo carimbo do anel do rei. Quando ele selava, quando ele decretou, não tinha como revogar, não tinha mais como voltar atrás. Assim iria acontecer. E ele deu o decreto. Ele não sabia da origem de Esther, se ela era judia ou não. Ele não tinha o entendimento, mas aí ele foi e selou. O rei esqueceu da própria esposa. Poxa, a esposa do rei, ela pode ser morta por causa de um decreto que ele mesmo deu. Mas aí a história continua. Quando Mardoqueu toma ciência do negócio, ele entra, fica nessa situação, rasga as vestes e começa a clamar. Aí a conversa chega até Esther. Aí ele fala: Esther, vai lá, intercede por nós, que a coisa ficou difícil agora, nós estamos sentenciados à morte. E a Esther fala para ele: mas eu não entro na presença do rei tem 30 dias. E você sabe que aqui na Pérsia, aqui em Susana, na capital aqui, se eu entrar, qualquer pessoa que entrar na presença do rei, sem ser convidado, e ele não estender o cetro de ouro, não há outra sentença senão a morte. Ou seja, eu posso entrar na presença dele, e ele não me receber, e eu receber a morte. E irmãos, vem uma palavra desse homem Mardoqueu, e pega isso para você. Esther, se você não fizer isso, a Esther, irmão, é a igreja. Se você não fizer isso, salvação virá para o nosso povo. Olha a certeza desse homem. Agora, e você? E a tua casa e a casa de teus pais? E aí? Se você não quer fazer, Esther, não faça, mas salvação virá para o nosso povo, de uma forma ou de outra, porque Deus tem cuidado de nós. E ele falou: então, irmãos, olha que interessante, bota o povo para jejuar, bota o povo para orar, intercedam por mim, e eu também vou jejuar e orar, e eu vou entrar na presença do rei. Irmãos, lá no Velho Testamento, Deus queria que a nação de Israel fosse um povo sacerdotal que estivesse na presença dele. Por isso que eu vejo essa rainha Vasti como a igreja do Velho Testamento. Que Deus queria eles na presença de Deus, mas eles não foram. Eles se recusaram. Em algum momento lá em Êxodo 20, 19, eles falam com Moisés: Moisés, fale você a nós, não fale Deus, para que não morramos. Então o povo foi fazendo escolhas e eles optaram por não entrar na presença de Deus. Irmão, se você lê o livro de Jeremias e Ezequiel, olhando para a nação de Israel antes do exílio babilônico, você vai ver a fúria de Deus, a tristeza de Deus, porque ele convida um povo para entrar na presença dele e esse povo não vai. Por isso que eu vejo quando Assuero chama a sua esposa para a tua presença, ela não vai, e aplaca-se uma ira, e aí Deus começa a profetizar, porque além deles não entrarem na presença de Deus, agora eles vão para a idolatria. E ali Deus se enfureceu, e tem até algumas palavras duras que Deus fala com o profeta Ezequiel. Ezequiel 14:14, Deus fala: Ezequiel, ainda que tivesse no meio desse povo Noé, olha só, Noé, Daniel e Jó, eu livraria só esses três. Meu Deus do céu. Olha a situação que estava essa nação. Jeremias 15, capítulo 1, ele fala: Jeremias, não adianta orar por esse povo, porque ainda que Samuel ou Moisés estivesse intercedendo, eu não livraria esse povo. Tamanha a ira de Deus, porque ele chama um povo para a sua presença e esse povo não vem. E acontece isso com essa mulher, a rainha, ela não vai, e aí ela é destituída. Irmãos, a gente vai lá para o Velho Testamento, já Jesus falando: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas aquele que me receber, dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, nós, eu e você, quando recebemos a Cristo, passamos agora a ser filhos. Agora, nós fazemos parte de um povo que é a igreja do Senhor, que é a noiva do Senhor.
Irmãos, assim como Mardoqueu cuidou de Esther, adotou, cuidou, preparou para um casamento, assim o Espírito Santo está fazendo com a igreja. Ele adotou, preparou, está cuidando, e um dia haverá um casamento nas bodas do Cordeiro, irmãos. Da noiva, daquela que brilha, que é a igreja do Senhor, com o Filho de Deus, com o Cordeiro de Deus. E o Espírito Santo é que está fazendo esse trabalho. Aliás, a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O cuidado que Ele tem tido com a noiva do Cordeiro de Deus. E ali houve o casamento, acontece esse edito, e acontece o medo, vem no coração de Mardoqueu e dos judeus, e agora estamos sentenciados à morte. E agora? O que fazer? Não tem mais jeito, porque o decreto que o rei dava não podia revogar, não podia voltar atrás. E agora o que é que nós vamos fazer? Irmãos, e essa mulher, Esther, aquela que brilha, que representa a igreja, fala: eu vou entrar na presença do rei. Irmãos, nós vemos hoje os irmãos que foram fazer o evangelismo, tem um povo sentenciado à morte, tem um povo caminhando rumo à perdição. Só tem uma forma de mudar isso, irmãos, é quando a igreja entra na presença do rei. Quando a igreja intercede pelo povo, haverá um milagre, haverá salvação. Deus vai salvar, mas isso depende, irmão, não depende de governo, de política, não, depende da igreja. Quando a igreja resolve entrar na presença de Deus, mas não só entrar na presença de Deus, qual foi o protocolo que eles cumpriram? Irmãos, isso é para a minha vida e para você. O que está acontecendo? Qual é a adversidade? Qual é o problema? Essa mulher toma a decisão: eu vou entrar na presença do rei. Ela fala: jejum de 3 dias. Oração. Irmãos, quando se tem jejum e oração, aí não tem como. Não tem como, irmãos. Deus, Ele não se levantar do trono ao meu e ao seu favor. Quando a igreja entra em jejum e oração, clamando a Ele, aí não tem como. Aí o Senhor se levanta do trono. Opa, peraí. A minha noiva, ela está chegando. Peraí. Irmãos, eu quero conjecturar algo aqui. Você imagina no reino dos céus, onde o Senhor está sentado no seu trono, e anjos para lá, e de repente Ele faz um silêncio. Para. Que foi, Senhor? O que está acontecendo? É a noiva. Ela está entrando na minha presença com adoração e oração dele. Para, quieta. Escuta. Você imagina, eu estou imaginando, eu fico viajando nisso. Quando a noiva do Cordeiro de Deus, ela entra na presença do Senhor. Irmãos, o mundo espiritual, alguma coisa de sobrenatural e poderoso acontece. Não há o que vai resistir a jejum e oração. Não tem como, irmãos, Deus não bradar. E essa mulher, ela fala: eu corro o risco de morte, eu corro o risco, mas intercedam por mim. Igreja, orem por mim. Ore, jejua. E aí ela fala: Mardoqueu, mas primo, olha, pensa bem, corre o risco de eu entrar lá e morrer. E aí ele fala: olha, todavia, se você morrer, a salvação virá para os judeus, mas se você não interceder, nós vamos morrer também. E o que vai adiantar? Irmãos, pega essa, Esther, mas pensa bem, quem sabe não foi para este tal tempo que o Senhor te colocou neste lugar. Irmãos, quem sabe não foi para este tal tempo que o Senhor te colocou naquela família. Quem sabe não é para este tal tempo que o Senhor te colocou dentro daquela empresa. Quem sabe não é para este tal tempo que o Senhor colocou neste ministério e um cajado na mão. Quem sabe não é para este tempo que o Senhor ungiu a tua cabeça com óleo. Quem sabe não é para este tal tempo que o Senhor te levou naquela rua. E certamente quando o Senhor nos leva, irmãos, o inferno ele já se agita, porque o diabo sabe que alguma coisa Deus vai fazer através da minha e da sua vida. Basta chegar ao inferno extremo. É para esse tal tempo que o Senhor te colocou nesta situação. Não reclame, não blasfema, não resmunga. Pode chorar sim, tem o direito de chorar. Mas fala: Senhor, é para este tal tempo que o Senhor me colocou neste lugar e nesta situação. Não importa se é dentro do hospital, não importa se é lá no fórum, não importa se é lá na avenida, não importa. Para este tal tempo o Senhor te colocou nesta posição. E sabe o que é que vai acontecer, irmãos? Essa história vai mostrar para nós o retrato. Nós aprendemos aqui, irmãos, ministrados pela nossa professora, pastora Elis, que tem sido bênção. O Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo. Tudo que aquilo que Deus usa personagens e pessoas no Velho Testamento é justamente o que Ele fará no Novo. Lá no início, em Gênesis, Abraão pega o servo dele, Eliezer, e falou: vai na minha parentela,
e vai buscar uma filha para o meu filho Isaac. Olha só, irmãos, Deus mostrando futuramente o que eu vou fazer. Abraão é Deus, Eliezer é o Espírito Santo, Isaac é Jesus e Rebeca é a noiva, é a igreja. Vai lá buscar. Irmãos, isso vai acontecer, Deus já mostrou isso para nós no Velho Testamento, é um retrato do Novo. Irmãos, só que o Velho Testamento, a Bíblia, ela pode também ser um retrato na minha vida e na sua. Deus mostrar coisas na Bíblia que vai acontecer com a gente, que nós vamos passar, todo mundo está suscetível a isso. Todos nós, irmãos, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos um parâmetro: vitória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se ele venceu e nós estamos nele, nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Irmão, não tem porta de inferno, não tem tribulação, haja o que houver, passa o tempo que passar, a vitória é minha, é sua, em nome de Jesus, está decretado, ainda que alguém chegue e diz, não tem mais jeito, não há o que fazer. Tem jeito sim, tem jeito sim, só basta o momento. E essa mulher, irmãos, então ela toma a postura, a decisão, e ela vai na presença do rei. E quando ela chega na presença do rei, o rei, lógico, se assusta, porque fazia 30 dias que ela não entrava na presença do rei, que no meu modo de entender era muito tempo, para essa mulher, para Esther, entrar na presença do rei. Isso eu estou mostrando para a igreja. 30 dias é muito tempo para ficar longe da presença do rei. Irmãos, 30 segundos é muito tempo para ficar longe da presença de Deus. A cada passo, Jesus, eu te adoro. A cada passo, Senhor, eu glorifico o teu nome. A cada passo, o Senhor é bênção na minha vida. 30 dias, mas ela falou, mas eu vou porque agora eu estou numa adversidade que eu preciso agir, eu preciso fazer. Irmãos, às vezes a gente fica tão acomodado que é preciso Deus permitir um ventinho dar uma soprada, para a gente acordar, nos despertar e voltar para a presença do rei, porque lá é o nosso lugar. Na presença de Deus é o nosso lugar, mas eu não posso apartar nenhum segundo da presença dele. E às vezes a gente se dispersa, irmão, e dá uma perdida. Aí o Senhor fala, pera, eu vou ter que colocar um edito aqui para chamar você para a minha presença. Esther, 30 dias é muito tempo, Esther. Igreja é muito tempo. Vai correndo, Esther. Aí ela chega quando o rei, olha só, irmãos, que coisa fantástica. Quando ela entra, o que acontece com o rei? Um rei de um império de 127 províncias. Você acha que esse homem tinha problemas para resolver? Tinha, não é pouco não. Pessoas para ele dar assistências e dar coordenadas. Mas quando ela entra, ele fica tão feliz, irmão, tão alegre, que ele diz estas palavras: pede, estrela, pede aquela que brilha, pede, e eu te darei a metade do meu reino, se necessário. Irmãos, lá no Salmo de número 2, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E esse rei diz para ela, pede, até a metade do meu reino eu te dou se necessário. Ela falou, vem comigo que eu quero te dar um banquete. Eu quero fazer um banquete para você. E ele vai então nesse banquete. Mas ele ficou tão feliz com esse banquete, mas tão alegre, que ele repete de novo a mesma fala: minha rainha, Esther, aquela que brilha, pede, se você pedir a metade do meu reino agora eu te dou. Irmãos, sabe o que eu vejo aqui quando ela prepara esse banquete para o rei? Como que eu preparo um banquete para ele, irmãos? De que maneira? Você já parou para pensar um dia? Senhor, eu quero te oferecer um banquete. Ele não come carne, não come... O que eu boto nesse banquete? Irmãos, esse banquete é adoração. Quando a igreja começa a adorar, irmãos, aí ele falou, meu Deus, agora não tem como. A minha igreja está medo. Pede, o que você quer? Pedir, pedir e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Primeiro a adoração, depois a petição. Eu olho para aquela mulher Ciro-fenícia, que não era da nação de Israel. Ela vem andando atrás dos apóstolos e diz Jesus. E os apóstolos, mestre, essa mulher está perturbando, despede ela, mestre. E a mulher vem pedindo. Mestre, despede essa mulher, está enchendo a paciência. Ela não é israelita, ela não tem direito. Até que ela vai e se prostra nos pés de Jesus e o adora. Mas quando essa mulher faz esse gesto, acabou. Não importa se é judeu, não importa se é gentil, não importa se é pecador, importa que adorou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glórias a Deus. E quando ela toma essa atitude, aí Jesus olha para os apóstolos, olha para a multidão e fala: agora não tem como, agora não dá. O que é que você quer? Irmãos, a mulher não era judia. E ele falou: eu vim para os meus. E ele chega a dizer para essa mulher: não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ele está dizendo: eu não posso tirar o pão dos judeus e dar para os gentios. E ela usa, né?
Mas mesmo os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí ele fala, aí é humildade demais. Vai, seja conforme. O que está acontecendo? É minha filha, Senhor. Ela está terrivelmente endemoniada. Então vai, porque o problema já está resolvido. Então, irmãos, o problema daquela mulher, que era uma menina endemoniada, que ninguém conseguiria expelir aqueles demônios, estava nessa situação, não tem jeito, mas ela ouve dizer de um nome, que é sobre todo nome, Jesus de Nazaré. E ela fala, eu vou ter com ele não veio para mim, ele disse que é só para judeus, mas eu vou lá, e eu vou encontrar o caminho. Irmãos, ela entra na presença do rei. De que maneira? Primeiro com a adoração. Aí quando ela adora, vai, agora acabou, agora acabou, agora não tem como negar. Irmãos, quando a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro de Deus, adora, e pede, e intercede, e jejua, irmãos, aí não tem como o Senhor não operar. Irmãos, eu estou aqui porque eu sou fruto de oração, intercessão e jejum. Você na mesma condição. Nós não chegamos aqui à toa. Alguém orou pela nossa vida. A igreja do Senhor orou pela nossa vida, e por isso nós estamos hoje na presença do grande rei. E aí ela chega para o rei, Esther chega para o rei e diz assim, olha rei, olha meu senhor, eu estou muito triste. Mas por quê? Porque sabe aquela sentença que você deu? Aquele edito que está circulando em todas as províncias? Sim, então, aquele povo é o meu povo, eu sou israelita também, ou seja, eu também estou sentenciado à morte. E aí o rei, ele se assustou com aquilo, então ele percebeu que Amã tinha ludibriado ele para fazer um gosto pessoal dele, com a raiva de Mardoqueu que ele tinha. Ele soube que Mardoqueu era judeu, então ele tramou contra aquele povo. Imagina a situação desse rei, irmão. Ele olhar para sua esposa e falar, eu dei um decreto para te matar. Não é possível um negócio desse. Irmãos, eu me lembro de uma passagem bíblica, no livro de Daniel. De novo, a gente vê 4 príncipes na Babilônia, e Daniel era um deles. E Daniel incomodava, sabe por quê? Porque Daniel é luz, e onde tem luz as trevas se incomodam. E Daniel orava 3 vezes por dia, e aqueles outros 3 príncipes, eles conspiram contra Daniel. Vai lá no rei, do mesmo jeito, olha meu rei, porque você tinha que dar um decreto aí, que as pessoas que estão aqui na Babilônia tinham que se curvar diante do rei, do próprio rei, diante dos nossos deuses, porque nós temos uma cultura, e eles conseguiram convencer o rei a dar um decreto. E segundo esse decreto, aquele que fosse pego em oração, que não fosse aos deuses da Babilônia, era lançado na cova dos leões. E os 3 príncipes, eles conseguem fazer isso e dar um edito, porque eles sabiam, depois que o rei carimbar com o seu anel, não tem como mais voltar atrás. Então Daniel, acabou para você, Daniel. Olha só, irmãos, as artimanhas do maligno para tentar parar um homem de Deus, uma mulher de Deus. E quando ele dá o decreto, eles pegam o rei e falam, vem ver rei, está lá Daniel orando. Agora ele tem que dar a sentença. E ele pega Daniel e fala, Daniel, desculpa, porque ele gostava de Daniel. Daniel era um homem íntegro, um servo de Deus íntegro, e ele gostava muito. E aí quando ele viu, agora eu tenho uma lei na mão que eu tenho que aplicar, ele chega para Daniel e diz, Daniel, eu como rei da Babilônia, tendo todo o poder na mão, igreja, crava isso no teu coração, porque já está no meu. Eu não posso fazer nada, tendo todo o poder no império na minha mão, eu não posso. Mas o Deus a quem tu serves, este te livrará da boca dos leões. Irmão, tem alguém bramando do teu lado aí? Tem alguém rugindo por onde você passa? O Deus a quem tu serves, este te livrará da sentença que foi dada. A Bíblia diz, irmãos, que a cédula que nos era contrária foi rasgada. Ela foi rasgada lá na cruz do Calvário, quando o Senhor disse, Pai, está consumado. A sentença foi despedaçada, irmãos. Hoje eu e você estamos debaixo de uma graça maravilhosa. Nós louvamos aqui hoje, maravilhosa graça. A graça que vem do Senhor Todo-Poderoso a favor da nossa vida, que estávamos sentenciados à morte. Algo que não tinha como, não tinha reversão. Mas o Senhor foi lá e mudou a nossa história. E aí o rei então pergunta para essa moça e diz, para a esposa, né? Mas do que você está falando? Ela falou, então, você deu uma sentença, eu sou judia, o meu povo judeu, e agora vai morrer todo mundo. Mas quem foi? Como? Aí ele percebe que Amã tinha tramado, e ele sai de dentro ali da presença daquele banquete, ele sai para o jardim,
para não, de repente, não transpassar a espada naquele homem, de tanta raiva que ele ficou, e o homem vai clamar por misericórdia. Ele se agarra com Esther, e nisso o rei volta. Aí quando ele vê o homem agarrado com Esther, ele falou: já não basta o que você fez, agora você quer forçar a minha esposa? E esse homem, ele tinha tramado contra Mardoqueu, ele mandou fazer uma forca para matar o homem de Deus enforcado. Resultado dessa história, ele morreu na própria forca que ele fez. Não foi só ele, mas toda a família. O rei chegou para Esther e falou: Hamã está na tua mão, faz o que você quiser. Ela falou: então eu vou dar uma sentença, ele e toda a família. Irmãos, o poder está na mão da igreja. Não está no mundo, não está no chefe, não está no patrão, não está no dono do imóvel, não está no presidente, não. O poder está na mão da igreja. Esse poder emana da igreja, é a igreja que determina. Irmãos, se um servo de Deus, uma serva dizer não é agora, não vai, não vai. Não vai. Quantas vezes eu e você passamos por situações difíceis, próximo da morte, e o Senhor botou o dedo falando: não vai, esse não vai, essa não vai, porque eu tenho um plano na vida dela, eu tenho um plano na vida dele. Com certeza, irmão, pessoas que estão aqui já ouviram: não, você não tem jeito, ou tal fulano da tua família não tem jeito. Tem jeito sim, ao meu Deus tem jeito, basta orar e jejuar. Irmãos, oração e jejum. Quer vitória? Oração e jejum. Oração e jejum. Em todo tempo a igreja precisa estar revestida de oração e jejum. Tem um momento que Jesus, ele chama a atenção dos apóstolos, que eles não conseguem expulsar um demônio, e eles vão perguntar para Jesus: mestre, por que a gente não conseguiu? Aí ele fala: tem casta de demônios que não sai sem oração e jejum. Então, irmãos, a igreja não pode ficar distante disso. Sem oração, sem jejum, e não pode estar diante da presença de Deus. E quando a igreja entra na presença do rei, as coisas começam a mudar. Irmão, irmã, vai mudar sim. Vai mudar sim. Não pense que é o fim, não. Eu me lembro, irmãos, nós fomos ministrados há poucos dias por um presbítero Isaac, é Isaac o nome do rapaz, né? Ministrou lá no livro de João, o último capítulo de João, quando Jesus aparece na praia, e os apóstolos, já era depois da crucificação e ressurreição, ele tinha aparecido por 2 vezes, e agora era a terceira. Então, aqueles homens, eles voltaram a ser os homens comuns que eles eram. O que eles eram? Pescadores. Então, eles abandonaram, depois de andar com Jesus por 3 anos e meio aproximadamente, então eles vão lá para a praia e voltam a ser pessoas comuns, e eles vão pescar de novo. Irmãos, quantos de nós passamos pela mesma situação, na hora do medo, na hora do desespero, na hora do fracasso, na hora da perda? Ah, Deus, acabou, o Senhor prometeu algo para mim e não vai acontecer, e volta a ser uma pessoa comum. Irmãos, mas o Senhor chama a minha atenção e a tua: volte para a presença de Deus, porque não acabou não. Aliás, está muito perto de começar. Você ainda não viu nada. Pedro, você andou pelas águas, Pedro. Você acha que aquilo é muito, Pedro? Você não viu nada ainda. Você não viu nada ainda. Você não tem ideia do que está por vir. Igreja do Senhor, vivemos tempos difíceis, vivemos tempos tenebrosos, mas a igreja continua a mesma, aquela que brilha. O seu brilho está mais intenso do que nunca, mas a igreja precisa passar por um avivamento, a igreja precisa voltar para a presença do Senhor, para que mais milagres aconteçam, para que mais pessoas sejam libertas das garras do maligno, porque ele vai, irmãos, até onde Deus permitir. Aliás, a Bíblia nos garante isso, a palavra do Senhor, Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E não prevalece, irmãos, não prevalece. Eu vivo hoje, eu estou aqui porque eu sou fruto de oração, de uma batalha que se estendeu por quase 15 anos, o diabo tentando ceifar minha vida, meu pai orando e jejuando pela minha vida, meu pai e minha mãe jejuavam e oravam pela minha vida. Quem que você acha que venceu a batalha? Estou aqui, irmãos, em carne e espírito. Ele é poderoso, Ele é fiel com a sua palavra, Ele zela com a sua palavra, ainda que nós o tenhamos por tardio, Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Irmãos, não vai morrer, não vai acabar. Eu sei, irmãos, que na hora do vento, é muito fácil você pegar uma pessoa que está passando por tribulação e dizer para ela: olha, levanta, coloca-te de pé, não, vai porque Deus é contigo. É fácil dizer. Agora, é fácil dizer, irmãos, quando nós estamos passando por essa tribulação. É difícil, irmãos, quando a gente olha para a nossa situação, olhamos para dentro da nossa casa, e a gente olha e fala: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou jejuar e orar, e eu vou ver o resultado.
O Senhor chama a minha e a sua atenção, irmãos. Nessa manhã, Deus tem algo, tem um grande milagre, um grande livramento para operar, mas depende da minha oração, da minha intercessão como igreja do Senhor. E após a oração, após o jejum, que ela decretou o jejum de 3 dias, quem já fez aqui? Irmãos, teve um propósito aqui, o jejum de 3 dias, e eu entrei naquele propósito, e Deus bradou a meu favor. Deus bradou a meu favor. Irmãos, não tem como Deus recusar. Não tem como Ele dizer não, quando nós jejuamos e oramos por um propósito, por uma pessoa, por uma vida, por um problema, seja o que for. E esse povo, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, irmãos, os judeus, eles começaram a lamentar, rasgavam as suas vestes, em sinal de humilhação, e choro, e pranto, e Mardoqueu andando na praça da cidade, lamentando e chorando. Por quê, irmãos? É na hora do desespero, na hora do medo. É natural que isso aconteça com a gente chora, a gente reclama, resmunga, pessoas olham para a gente e vê o abatimento. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas quando o nosso coração está triste, o rosto ele se abate, o semblante se abate, é natural que isso aconteça. Mas tem um homem na Bíblia, chamado Davi, o grande rei Davi, que esse homem foi o homem que passou muita tribulação, muita luta, muita adversidade, e nos salmos que ele escreve, irmãos, nós vamos ali, dar uma olhadinha nos salmos de Davi, quando ele escreve alguns salmos, e ele garante a vitória. Por exemplo, como no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e eternos dias. A garantia, irmãos, a garantia. Esse é um dos salmos. Vamos lá para o Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus inimigos, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos, Pai, os adversários que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo dos 10 milhares que me cercam. Salva-me, Senhor, Deus meu, pois feriste aos meus inimigos nos queixos, quebraste dos ímpios os dentes. Do Senhor vem a salvação, e sobre o teu povo é e está a sua bênção. Irmãos, o Senhor, Ele está com os olhos sobre a minha vida, sobre a sua vida, fitos sobre a tua igreja, cumprindo a palavra dEle a cada dia. Vamos lá para o Salmo 91? Não, o Salmo 91 aí é brincadeira, né? Escuta aí, Ramã, escuta aí, ó. Irmãos, esse Salmo, cada versículo desse Salmo, se a gente for meditar em cada um deles, a gente vai viajar. Ele é muito grande, o Salmo não dá para decorar, né? Aquele que habita, irmãos, aquele é só para aquele, tá? Esse Salmo não é para todos não, é só para aquele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e meu refúgio, e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Não temerás espanto noturno, nem seta que ande na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. Porque aos anjos Ele dará ordem ao teu respeito, para te guardar de dia e de noite, e em todos os teus caminhos. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios. Porque tão encarecidamente me amou, livrá-lo-ei e pô-lo-ei num alto retiro. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e glorificarei, e ainda lhe mostrarei a minha salvação, e darei abundância de dias. Ah, Deus, é muito para mim, é demais para mim. Eu elevo os meus olhos para o monte, mas de onde vem meu socorro? Ele vem do Senhor.
que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo sempre. Amém. É o Senhor quem tem guardado, irmãos. É o Senhor, é o nosso braço forte. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Mas eu me lembro, oh meu Deus, eu me lembro que alguém disse uma palavra assim para minha mãe: esse moleque não tem mais jeito, esse moleque é um caso perdido. E minha mãe disse sim, tem jeito sim, a ele tudo é possível, e um dia Deus vai fazer uma obra. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, por tua salvação eu ainda o louvarei. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e será eternamente para todo sempre. E o desfecho da história, irmãos, de repente Deus possa ser que Ele não revogue a sentença, como aconteceu aqui. Então Ele olhou para a sentença e falou: eu não posso rasgar, eu não posso revogar, mas eu vou dar uma sentença em cima dessa. Diga aos judeus que eles podem se armar e podem lutar. Irmãos, a arma de guerra é espiritual. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Então a nossa luta é espiritual. E quando esse edito foi dado agora a favor dos judeus, adivinha, irmãos? Então eles se levantam em guerra, vencem a batalha. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Aquelas pessoas que estavam eleitas, vamos dizer assim, para massacrar os judeus, quando eles ouvem falar de Mardoqueu, eles tiveram medo. Sabe o que aconteceu com Mardoqueu antes que Amã fosse morto? Mardoqueu, ele descobriu, irmão, Deus é estrategista, ele prepara situações para reverter, ele prepara um caminho. E esse Mardoqueu, ele pega uma conspiração contra o rei Assuero. 2 homens tramando a morte do rei. E ele viu, delatou, investigou-se, era verdade, aqueles 2 homens morreram e foi escrito no livro das crônicas. Irmãos, a Bíblia diz que há um livro das obras. Tudo fica escrito. Tudo está escrito, irmãos. E ali nas crônicas daquele rei estava escrito: um dia ele perde o sono. Olha só, ele perdeu o sono, Deus despertou ele. Deus acordou ele. Aí, levanta aí. Vai lá ler as crônicas lá. Você está tão ocupado, rei Assuero, que você não tem lido. Vai lá ler as crônicas. Quando ele começa a ler as crônicas, ele vê que um homem livrou ele da morte. E ele fala: peraí, o que fizeram a esse homem que guardou a minha vida? Não fizeram nada. Aí ele chama Amã, que era o maior, dos príncipes. Amã, um homem que livra o rei da morte, o que a gente faz com esse homem? Ele achou que era ele. Aí ele falou: ó, esse homem tem que colocar um anel do rei no dedo dele, tem que colocar uma coroa na cabeça dele, tá? Um diadema na cabeça dele, tem que vestir ele com vestes reais, tem que colocar ele em cima do cavalo da montaria do rei e andar com ele pela província e mostrando: é esse homem que o rei se agrada e resolveu exaltar. Muito bem, Amã, pega Mardoqueu e faça isso com ele. Irmão, você nunca se deparou com uma situação dessa? Homens querendo se promover e de repente o servo de Deus está lá se sentindo inferiorizado, irmãos. Mas aquele que brilha, aquela que brilha sou eu e você. Não adianta, o que é meu, o que é seu e ninguém tasca, ninguém vai se sobressair, porque o Senhor, no nosso Deus, Ele vai nos exaltar. A Bíblia diz que Ele vai exaltar a nossa cabeça. E aí Ele é obrigado, irmãos, a sair com Mardoqueu, o homem que ele queria matar, em cima de uma montaria, andando com ele assim: ó, vocês têm que exaltar esse homem, vocês têm que honrar ele, tá? Imagina, rangendo os dentes de raiva. E quando as pessoas viram que era Mardoqueu sendo honrado pelo rei, e os homens sentenciados à morte, o povo sentenciado à morte, era o povo de Mardoqueu, aí as pessoas ficaram com medo. Aí elas já nem queriam mais atacar os judeus, elas tinham medo, tanto que os que resolveram atacar perderam e morreram todos, e os judeus saquearam. Irmãos, eles passam por uma luta, por uma adversidade, por um problema muito sério, por medo. Agora eles lutam, vencem, e agora eles prosperam, porque todos os bens daquelas pessoas que morriam, eles pegavam para eles. Um povo que estava sentenciado à morte, agora é um povo bem-aventurado, prosperou, ganhou credibilidade no Império Persa e ainda prosperam financeiramente, economicamente. Irmãos, Deus reverte qualquer situação. Deus, Ele faz um edito, uma lei, seja lá o que for, não vale nada diante do decreto dEle, porque a palavra dEle, irmãos, é palavra de bênção, a palavra é de vitória, para mim e para você. Ainda que alguém tenha dito, alguém fale: ó, não tem jeito não.
acabou para você. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus de Israel, o que Ele tem feito pela minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, a palavra do Senhor, eu até separei o texto aqui que eu quero ler. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Porque a criatura geme. Olha só, irmãos, que forte isso. A criatura geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, nós vimos nesse evangelismo. A criatura está gemendo, irmãos. A criatura está gemendo, as pessoas estão gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a manifestação da igreja. Como a igreja não se manifesta, aí Deus permite um edito, aí Ele permite uma tribulação, Ele permite uma luta para a gente voltar-se para a presença dEle. Então, se necessário for, irmãos, Deus, Ele vai dar um aperto, porque Ele quer a igreja na sua presença, porque a criatura está gemendo, aguardando a nossa manifestação. E de que maneira, irmãos, que nós estamos nos manifestando? De que maneira que a igreja está se manifestando? Se a gente olhar, irmãos, para a internet, é vergonhoso. É um atirando pedras no outro. E aquilo que o Senhor mandou fazer ficou de lado. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Um brigando com o outro, um querendo ser maior que o outro, criticando o outro, mas o que precisa fazer está ficando de lado. E às vezes Deus permite, irmãos, a tribulação para a igreja se voltar para a essência. E só mais um. E não somente isso, mas nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus derramado em nosso coração por intermédio do Espírito Santo de Deus.